Senhor, em todo tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre
Rei chegou, levante
Quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que és digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Quero estar perto, estar ao teu lado, amando o pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Aleluia, aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Montanhas se estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir.
a ti seja o poder para sempre. A santidade do Senhor. Santo, oh, santo, 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 oh, a ti seja a honra, a ti seja a glória. Hoje, o texto que vamos estar, ou a palavra que vamos estar compartilhando com os irmãos, é resultado de algo que estive lendo. Os irmãos sabem que leu muito a respeito do estado da igreja, situação da igreja, no local em que vivemos, aqui nos Estados Unidos, também em outros lugares. É importante a gente ficar sabendo como é que está a igreja no momento. E nós precisamos entender também o que é que os crentes creem no momento agora. A gente pode assumir que é a mesma coisa. Os crentes, eles acreditam os mesmos pontos, os mesmos detalhes a respeito da palavra, a respeito da maneira de ser, de caminhar, de como viver com o Senhor, o nosso Deus, mas os irmãos ficam surpresos, que não é tão claro como a gente pensaria que deveria ser. É uma das razões porque a gente insiste que os irmãos estejam participando da escola dominical e participando de cultos de doutrina e lendo a palavra, procurando crescer, porque assim a gente fortalece o nosso conhecimento do que a palavra fala. Inclusive, se os irmãos estiverem um pouco distraídos por causa do cheiro, não preocupem, esse caldinho que está sendo preparado é para o culto da noite. Então, mas os irmãos podem participar do café da manhã, ok? Antes da escola dominical tem um café da manhã gostoso, preparado também, então os irmãos podem participar assim. E se quiser comer, ou do caldinho, vem à noite também, os irmãos podem participar. Infelizmente, após o culto, a gente vai direto para o almoço, então não tem como a gente implementar aqui esse meio. Apesar que há também os almoços, né, de missões que nós preparamos assim também. Em que creem os crentes, meus irmãos? A gente vai começar então lendo 2 Timóteo 3, versículos 16 a 17. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Dá um tempinho para os irmãos encontrarem aí. Amém? Aprendendo a mexer com a palavra e encontrar os textos aí. Não tenha medo de marcar a sua Bíblia, não tenha medo de compartilhar um desses textos que a gente está deixando à disposição dos irmãos. Evangelize, leve Jesus ao mundo que precisa dele, precisa dessa luz no meio da escuridão. Obrigado, meu irmão.
Então esteja compartilhando, compartilhe o link da mensagem lá no YouTube, fale de Jesus lá na sua rede social. Meus irmãos, não percam oportunidades. Não é pastor que faz ovelhas, são as ovelhas que fazem ovelhas. Então vamos juntos levar Jesus ao mundo que precisa. Amém? Aqui, 2 Timóteo 3, versículos 16 a 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu sei que os irmãos já escutaram muito, porque é um dos textos prediletos para se falar da autoridade da palavra, o poder da palavra aí, mas existem muitos que se enganam quanto à importância da palavra. Inclusive, o estudo que eu estava mencionando aqui, que estive lendo, está ali presente no State of Theology, What Evangelicals Believe in 2022. É um estudo que é desenvolvido lá pelo Ligonier Ministries, sobre o estado da teologia agora. É uma pesquisa bienal conduzida pelo Lifeway Research, que mede a temperatura teológica do evangelho, ou dos evangélicos aqui nos Estados Unidos. Essa pesquisa, ela revela as crenças teológicas dos americanos sobre Deus, sobre pecado, sobre salvação, céu, inferno, igreja, a Bíblia, e questões importantíssimas, centrais para a nossa fé, para o cristianismo. Os resultados mostram que muitos evangélicos, é lógico, creem, têm crenças, mas muitas delas são heterodoxas, muitas delas não seguem os padrões e normas bíblicas, muitas delas são até heréticas, resultado do não conhecimento da palavra, resultado da iniciativa tomada recentemente por fazer do cristianismo algo mais social, algo mais politicamente correto, envolvendo outras religiões, não incomodando ninguém. E o que acontece é que nós temos um cristianismo agora fraco, um cristianismo sem uma visão clara, um cristianismo que realmente perdeu o seu poder de transformação. Existem, é lógico, áreas de variação entre as denominações, mas são questões mínimas, questões de variação que não afetam uma teologia robusta e saudável. Contudo, o fundamento da nossa fé não pode mudar, permanece o mesmo, tem que ser o mesmo entre todas as denominações. Se uma delas se desvia desse propósito, então perde o foco e, portanto, deixa de ser cristianismo válido e se torna simplesmente uma outra coisa, sem propósito, sem função e sem a bênção do Senhor, o nosso Deus. Então, seguimos com a pergunta mais uma vez: em que creem os crentes? Primeira delas tem a ver com a autoridade, ok? Como os irmãos veem no texto que iniciamos, porque dali parte todo o nosso conhecimento. Essa é uma das razões porque começou-se a reforma. A Bíblia não era mais pregada, não era mais lida, não era mais conhecida, o culto era baseado em cima de uma língua arcaica que o povo não falava e, portanto, a adoração era vazia de um conhecimento claro de quem Deus era, os ensinamentos contidos nas Escrituras, e por isso houve a necessidade de voltar para a palavra, com a tradução da mesma para a língua falada nos países diversos, e hoje nós temos a oportunidade de ter a Bíblia em diversas línguas, por diversos meios, seja aqui no livro que seguramos, seja num celular, seja no computador, seja em áudio. Nós temos formas diversas da palavra para nos trazer o poder que a mesma contém em si. Contudo, a palavra é a autoridade máxima, as Escrituras são a autoridade máxima. Não existe nenhum homem, nenhum governo eclesiástico, nenhuma igreja que tenha uma palavra maior que as Escrituras. Se não estiver na palavra, não é verdade. Se não estiver nas Escrituras, não é aceito, não podemos receber como sendo a verdade de Deus. Tem que estar nas Escrituras, meus irmãos, para ser um crente verdadeiro. Muito mais, vamos ampliar, para ser um cristão verdadeiro.
Para ser um cristão verdadeiro, aquele que segue a Jesus Cristo, tem que se crer somente, acima de tudo, nas Escrituras, na palavra de Deus. A gente não vai seguir o pregador, por mais eloquente que seja, não vai seguir uma autoridade eclesiástica, por mais poderosa que seja, não, é a palavra de Deus, a autoridade máxima de todo aquele que se chama cristão. Contudo, creio, os irmãos, que muitos creem que a Bíblia simplesmente com todos os seus escritos sagrados, contém relatos úteis de mitos antigos e não são literalmente verdade. Isso é falso, não é aceito na comunidade cristã. No momento que a gente começa a pensar da palavra como sendo uma parte verdade, outra parte não, uma parte aplicável na sociedade de hoje e outra parte não, então a gente começa a desfazer do poder da palavra para as nossas vidas. O poder transformador da palavra para as nossas vidas, e a gente vê que, inclusive, no Novo Testamento, eles usavam o Velho Testamento como meio de autenticar a verdade contida nas Escrituras do Novo Testamento e que estavam presentes já desde do Velho Testamento ali. Somente a Escritura, somente a palavra de Deus é a palavra verdadeira que se aplica à nossa vida para uma transformação espiritual, para a mudança que há. É necessário, então, a gente ver, termos essas palavras, essas ministrações, essas pregações doutrinárias, para que a igreja volte a entender o que é realmente aquilo que nós seguimos. Alguns também, inclusive no meio evangélico, pensam que a ciência moderna refuta a palavra. Em nenhum lugar você pode mergulhar nos mais profundos estudos, você vai ver que não existe refutação à palavra. O que existem são suposições, o que existem são talvez algumas ideias apresentadas que são tomadas em alguns meios como sendo pura verdade, mas não tem, contudo, aquele que é o princípio científico necessário, que é a observação. Sem observação na ciência não é aceitável, então é somente uma fé. Isso vai desde o processo de evolução até a criação do cosmos e coisas semelhantes. Se não foi observado, não é científico. Se não é, então, duplicado, não pode ser aceito como ciência. Então é somente uma teoria, é somente uma suposição e não é verdade. E dessa maneira torna-se uma crença, ou poderíamos até dizer uma religião paralela àquela que seria da palavra. Então é falsa essa afirmação que a ciência agora provou a palavra errada. Isso não existe, não foi comprovado, são suposições somente. E é lógico que a gente vê que Deus tem os seus meios de atuar no meio da história, no meio da criação também. Nós cremos, portanto, na autoridade máxima da palavra de Deus, e nada mais chega perto da autoridade que está contida nas Escrituras do nosso Senhor Deus. Em que creem os crentes, meus irmãos? Nós cremos na divindade. O que creem os crentes sobre a divindade? Quase 3 em cada 4 cristãos, 73% deles concordam com a afirmação de que Jesus é o primeiro e maior ser criado por Deus. Meus irmãos, isso é heresia. 73% dos cristãos, aqui nos Estados Unidos, não sei como é no Brasil, mas geralmente a gente segue aqui e se aplica em muitos outros lugares do mundo. 73% creem que Jesus é um ser criado. Isso é pura heresia. Nós vemos aqui a palavra, ela fala que Jesus Cristo, Ele sim é Deus, plenamente Deus. As Escrituras, alguns dizem que Jesus é o primogênito de toda a criação, baseando-se então em Colossenses 1,15, porque Ele é exaltado ao mais alto lugar, como Deus, então porque foi criado assim por Deus, mas antes havia um momento quando Ele não existia, chegou um momento quando Ele passou a ser criado. Isso é errado, isso é falso, e é tomar a palavra do seu contexto e fazer uma suposição que é errônea. João 1, versículo 1 nos diz o seguinte: no princípio, João 1, você pode encontrar aí e acompanhar conosco, João 1,
No princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele era Deus, ele já estava no princípio, ele já era aquele, desde o início, parte não somente do processo da criação, mas aquele que ainda hoje sustenta a criação com o seu poder. Quase metade, 44% dos cristãos hoje em dia diz que Jesus foi um grande mestre, mas não era Deus, um professor somente ali. E é lógico que isso é herético, isso é falso, completamente errado. E se a gente pensa em Jesus Cristo como um homem que veio trazer salvação, isso desfaz de toda a nossa fé, nada mais importa. É preferível deixar de ser até crente do que pensar que ele era somente um professor, porque então o sentido do seu sacrifício é perdido completamente. Se ele não morreu na cruz para purificar os nossos pecados, ele sendo perfeito, ele sendo puro, ele sendo santo, ele sendo Deus, então não temos perdão dos nossos pecados. Se não temos perdão dos nossos pecados, não temos vida eterna, então continuamos debaixo da mesma condenação. É necessário ver em Jesus Cristo aquele que é muito mais do que um sábio professor, um sábio mestre. Ele é Deus. João 8, versículo 58, os irmãos podem estar abrindo conosco aí, João 8, versículo 58, Jesus Cristo faz uma afirmação que seria considerada, e era considerada uma aberração a sua audiência, para aqueles que o estavam escutando ali, era um absurdo, inaceitável, por isso que tantos dos líderes de Israel tinham ira e raiva e ódio de Jesus. Veja o que é que ele fala ali. Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele toma o título que é dado para Deus e ele diz: esse título é meu, eu sou. Ele não diz eu era já, talvez seria uma conjugação mais aplicável, eu já existia, eu já estava ali antes dele. Não, ele diz eu sou, declarando-se então Deus com essa afirmação. Qualquer um que estava ali, no momento que escutou essas palavras, sabia o que é que ele estava dizendo. Ele estava se colocando em pé de igualdade à pessoa de Deus. Meus irmãos, mais da metade, 55% acredita que o Espírito Santo é uma força, mas não é um ser pessoal. É lógico que, de acordo com a palavra, nós sabemos que há o poder do Espírito. Nós recebemos o Senhor Jesus Cristo e todo cristão é batizado com o Espírito de Deus que agora habita em seus corações. E depois é batizado com também dons que vão ser aplicados para abençoar, ministrar, edificar a igreja de Deus. Mas todo cristão verdadeiro, ele recebe o Espírito Santo em sua vida. Todo ele, sem espaço algum para mudanças. A palavra continua ali dizendo que ele veio agora para nos ensinar, para nos guiar, para falar conosco, para dizer quando estamos errando, no que precisamos mudar, no que precisamos crescer. Agora 55% das pessoas pensam que ele é um poder, uma força. A palavra fala que isso é completamente errado. Ele é uma pessoa contra quem podemos pecar, uma pessoa contra quem podemos mentir, uma pessoa a quem podemos entristecer. A palavra fala que devemos obedecê-lo, que devemos honrá-lo. Efésios 4, versículo 30, Efésios 4, 30, usa esse termo aqui, entristecer, para falar. Nós não podemos entristecer um poder, não podemos entristecer uma força, mas podemos entristecer uma pessoa com o qual nós temos um relacionamento. Veja, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Todo cristão é selado, recebe o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, tem dentro de si a ação dessa pessoa, do Espírito Santo em nossas vidas, que agora nos guia, nos instrui, nos conduz, fala conosco, molda a nossa vida, e a qual nós temos também a capacidade de entristecer, se
nos tornamos rebeldes, desobedientes, apáticos à sua voz. Atos 10, versículo 19, diz o seguinte: enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, eu corri rápido demais, não é, meus irmãos? Atos 10, versículo 19, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando você. Veja, o Espírito Santo está falando com Pedro, ali naquele momento. Existe um relacionamento que está aí presente. Nós podemos buscar esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não precisa ser e pensar que agora nós temos esse poder que vai me motivar a fazer coisas boas. Não, nós temos o Espírito que me ensina como procurar fazer melhor para o Senhor, o nosso Deus. Há um Deus verdadeiro em 3 pessoas ali: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E isso é a verdade que nós seguimos: 3 pessoas na divindade, 3 pessoas que são um só Deus, com a mesma substância, iguais em poder, iguais em glória, eternos, nunca criados, nunca formados. Mateus 28, versículo 19, nos manda seguir ao mundo, levando adiante a essa mensagem que nós recebemos, naquele que nós queremos, nessa divindade triuna. Mateus 28, versículo 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome está aqui presente. É essa autoridade que estamos introduzindo ao mundo, e é nessa autoridade que o mundo vai ser transformado. Desse Deus triuno, formado de 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós, portanto, como cristãos, nós cremos no Deus triuno, formado de 3 pessoas com a mesma substância, uma única pessoa em 3 pessoas, iguais em poder, iguais em glória. Em que mais creem os crentes? Em que creem sobre religião? Veja, mais da metade, 58% dos cristãos acredita que Deus aceita a adoração de todas as religiões, incluindo o cristianismo, o judaísmo, o islamismo e outras coisas mais. Porque o que importa é que as pessoas procurem fazer o bem, dar as mãos e juntos cantarem Kumbaya, juntos felizes seguir para o pôr do sol, sabendo que espera uma eternidade, ou pelo menos uma existência muito feliz ali juntos. Isso é completamente falso, meus irmãos. O cristianismo, desde o início, ele não deixa espaço, ou a gente pode até estender para o passado, desde o judaísmo, sendo transformado agora no cristianismo, na pessoa de Jesus. Ele traz complemento ao judaísmo, introduz o cristianismo agora. Ele é exclusivo, não existe maneira de compartilhar a pessoa com outros deuses, com outras crenças, com outro tipo de fé. Deus é ciumento, Ele quer você e eu para Ele somente, não é dividido com outros. Por mais bonita que seja a crença, bonita que seja a fé, isso não faz diferença se nós perdemos a essência principal, que é a exclusividade de Jesus Cristo em nossas vidas. Jesus mesmo disse ali em João 14, versículo 6, ele fala de quem Ele é, ele fala de como Ele é importante para a transformação deste mundo. Mas veja o que é que João 14, 6 diz. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele inclui: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando fala do Pai, está falando de Deus, da entidade máxima de tudo que há. Ninguém vai a Deus, ninguém chega à eternidade, ninguém chega a Ele a não ser pelo único caminho exclusivo, estreito, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. A morte de Jesus na cruz do Calvário é o único sacrifício que poderia remover a culpa do meu e do seu pecado. Nenhum outro pode. Ele se ofereceu porque por razões que vão além da nossa plena compreensão.
Ele sendo o Deus perfeito, precisava agora chegar à criação e se introduzir na criação, para que ele pudesse então resgatar a criação perdida e trazê-lo para si. Essa é a verdade que nós queremos. As Escrituras dizem que por uma única oferta, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados pelo seu sacrifício. Hebreus 10, versículo 14, fala e mostra Jesus Cristo não somente ali como o Rei Supremo, como o nosso Salvador, fala como sendo um sacerdote. A palavra fala de Jesus como um sacerdote e fala dele como sendo também um sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja Hebreus 10, versículo 14, o que nos fala. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Veja, o sacerdote, o sumo sacerdote Jesus, ele vem e ele entrega a si mesmo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse sacrifício, definitivamente, foi concluído o trabalho de redenção no seu sacrifício ali na cruz do Calvário. O nosso sacerdote, o nosso sacrifício perfeito é Jesus, o único caminho que leva a Deus. Somente aqueles que confiam unicamente em Jesus Cristo como seu Salvador, recebem o dom gratuito da salvação eterna. Não é necessário pagar um preço, não é preciso esforço pessoal, não é necessário a gente fazer tudo que há, agora nos machucar, nos ferir, fazer penitência, seja o que for, para conseguir algo especial de Deus. Não, é somente crer no sacrifício que Ele fez por nós. É incrível que seja tão fácil assim. É incrível. Mas é o que Jesus falou. Ele é o caminho que leva a Deus. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 11, versículo 26, fala justamente isso. João 11, versículo 26. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Meus irmãos, nenhuma outra crença ou fé, ela mostra uma solução mais fácil, mais clara, ou um relacionamento mais íntimo entre a intimidade e o indivíduo, ou tampouco mostra algo mais poderoso, que é esse relacionamento entre Criador e criatura, entre pessoas aí presentes. Uma das questões em filosofia, e que não se pode explicar, que é um dos tropeços para a ciência, é justamente a consciência. A gente está tratando de uma consciência suprema, se relacionando com consciências limitadas. E há, portanto, uma interação entre ambos, um relacionamento criado. É por isso que nós vemos, inclusive, na nossa fé, no cristianismo, uma verdade tão poderosa, que abafa, que apaga qualquer outra mensagem que é encontrada em outras religiões. A gente vê então o eterno se relacionando com o finito. A gente vê o supremo se relacionando com os limitados, os imperfeitos, os caídos. Mas não somente isso, a gente vê Deus se expondo, procurando relacionamento, vindo até nós. Nós cremos em um único caminho, isso é cristianismo. Não há como ser politicamente correto e dizer, olha, não vamos falar assim, isso é ser muito ousado, isso é ser muito metido, falar que a nossa fé é a única. Como é que a gente pode fazer? Existem tantas outras religiões lá fora. O Senhor tem a sua maneira de tratar, mas o que cabe a mim é entender, meus irmãos, que só há um caminho. Porque Jesus Cristo é que falou, Ele é o único caminho que leva à salvação. Não há como ser politicamente correto. Em que creem, portanto, os crentes? Nós cremos que a igreja é importante. Mas sobre a religião, mais da metade, 56% também concorda que adorar sozinho ou com a família é um substituto plenamente válido para aquela de frequentar regularmente a igreja. Eu posso adorar a Deus
na minha privacidade, ali em casa, lá no meu quarto, com a minha família. Isso é tão válido como qualquer outra forma de adoração. Agora, isso é completamente falso. Afinal de contas, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que instituiu a igreja. E não somente isso, lá em 1 Coríntios 5, versículos 12 a 13, a gente vê a necessidade de haver um relacionamento com outros irmãos ali. A palavra fala, Jesus fala que ele deixou o seu corpo. A palavra fala que os membros do corpo ajudam um ao outro para o crescimento do mesmo, para que, seguindo as direções, as ordens, aquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus. A gente vê claro na palavra a necessidade de igreja. Portanto, é falsa a compreensão que pode-se haver uma adoração pessoal somente e não em comunhão com outros irmãos. As Escrituras presumem que todos os discípulos de Jesus se juntarão a um corpo local de crentes e juntos vão adorar o Senhor assim. Lá em 1 Coríntios 5, versículos 12 a 13, nós lemos: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Por que eu leio esse texto aqui? Para os irmãos perceberem, e pelo menos o cristianismo deve entender essa realidade, estar do lado de fora da comunhão da igreja, na verdade é resultado de punição, é castigo. Os perversos vivem lá fora, os santos vivem aqui dentro. Os maus, os que não foram transformados, é que são banidos da comunhão da igreja. Aqueles que estão em comunhão, aqueles que não estão em rebeldia, é que têm o privilégio de ser parte do corpo de Cristo. Os irmãos percebem o que é aqui? Agora, quando o cristão, ele acha, 56% pensa, eu posso adorar sozinho, ele na verdade está recebendo para si como natural o castigo e não a bênção da comunhão. Ele diz que a comunhão é rejeitada e o castigo é aceito como sendo natural e sendo, então, aquilo para ser almejado. Todo cristão, meus irmãos, tem a obrigação de se filiar à igreja local, e não somente isso, de abençoar a igreja local, de ministrar a igreja local, de usar os seus talentos, as suas habilidades, a sua oração, a sua intercessão, e está ajudando a igreja a crescer aqui, e outras igrejas estão fazendo o mesmo, e como um total, nós como igreja de Cristo, corpo de Cristo, nos juntamos para elevar o reino de Deus, até aquele dia quando o Senhor vai nos chamar para estar com Ele. Hebreus 10, versículo 25, continua insistindo no mesmo tema, falando a mesma coisa aqui, meus irmãos, e diz o seguinte: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia de Deus. Não deixemos de reunirmos segundo o costume de alguns. Veja, é claro, isso é Bíblia. Agora a questão é, em todos esses pontos que estamos tratando sobre autoridade, divindade, religião, igreja, comunhão, nós estamos na verdade pensando, a palavra as Escrituras são a palavra e maior autoridade sobre nossas vidas, a palavra de Deus sobre as nossas vidas, ou vamos simplesmente ter como ali uma compilação de sugestões? A Bíblia não é uma compilação de sugestões. A Bíblia não é simplesmente ali uma ilustração para um estilo de vida mais natural e mais tranquilo e mais feliz. Não, a Bíblia é a autoridade de Deus contida em palavras que é ministrada às nossas vidas aqui. Cremos então na necessidade da comunhão do corpo de Cristo. Em que creem os crentes? Sobre o pecado. 55% dos cristãos, meus irmãos, concordam com essa afirmação, que todo mundo peca um pouco. Mas a maioria das pessoas é boa por natureza. 55% das pessoas pensam isso. Salmo 14, versículo 3, fala sobre uma realidade que está contida em todas as Escrituras. Que nós somos ruins por natureza. Nós pecamos, todos estamos sob a condenação e julgamento
de Deus, a não ser que aceitemos o sacrifício oferecido por Ele na cruz do Calvário, ou sigamos o caminho que leva a Deus. Então não existe um aspecto bonzinho da gente que vai sobressair, vai suplantar a maldade que existe em nossos corações. Nós pecamos, e por menor que seja o nosso pecado, sem a justificação que vem por Jesus Cristo, nós já somos condenados. O pecado traz condenação, é a rebelião traz condenação. Veja, Salmo 14, versículo 3, todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Isso inclui todas as pessoas na criação, meus irmãos, só um, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Todos os outros, desde o início, Adão, Eva, se seguindo por toda a história, todos eles pecaram, sem exceção alguma. Isso é a palavra de Deus. Então você pode olhar para si mesmo, você pode olhar para a sua vovó, que era tão boazinha, ela era tão gostoso ir para a casa dela, as coisas boas que fazia, seja o que for. Você vai olhar e todas elas, todas as vovós, pecaram. Todos os vovôs pecaram também, não são somente elas. Todas as pessoas, inclusive desde o menor ao maior, pecaram e estão ali debaixo de condenação. Salmo 51, versículo 5, nós também lemos algo que continua reforçando essa realidade aqui, porque todos nós somos pecadores, e alguns inclusive creem que todos nascem inocentes aos olhos de Deus, e que nós temos essa natureza boa dentro da gente, a gente tem a opção ao longo da nossa vida, de então fazer da nossa vida algo ruim, ou algo bom, e de acordo com as opções que nós fazemos, então o peso é maior em relação ao que é bom, e talvez o nosso karma é diferente, ou seja o que for, quando na verdade a palavra fala o seguinte ali no Salmo 51, versículo 5, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Isso é o que o verdadeiro cristão crê, que a nossa falta, a nossa culpa, começa desde que nós estávamos ali no ventre da nossa mãe. Algo ruim já estava dentro da gente. Isso não quer dizer, e eu não creio, que criança automaticamente vai para o inferno. Eu creio que Jesus falou, olha, das tais é o reino dos céus, porque a graça sobressai, afinal de contas Deus vai julgar de acordo com o grau de capacidade da pessoa de tomar uma decisão. E uma criança novinha não tem a capacidade de fazê-lo. Então a graça de Deus sobressai, ok, irmãos? A gente pode tratar, inclusive quarta-feira a gente está tratando sobre doutrina também, mas os irmãos têm a capacidade de entender, pelo menos o Senhor, Ele vai julgar de acordo com a sua plena sabedoria. Isso inclui as menores das crianças ali. Mais da metade, 53%, discorda da afirmação que mesmo o menor pecado merece a condenação eterna. Por menor que seja, não, talvez se eu não faço pecados tão grandes, eu não sou um assassino, então eu não vou ser condenado. Mas Hebreus 2, versículos 2 a 3, mostram o que é que a palavra fala a respeito de toda a transgressão que resulta do nosso pecado, da nossa desobediência, que recebe justa condenação e retribuição de Deus. Hebreus 2, versículos 2 a 3, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Como vai haver escape se nós rejeitamos a salvação que vem em Jesus Cristo nosso Senhor? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confiada pelos que a ouviram. Então não vamos escapar, não há escape se nós rejeitamos, negligenciamos, nos esquecemos dessa salvação que nos é oferecida em Cristo Jesus. Deus considera a pessoa justa não por causa das suas obras, da sua capacidade, porque está fazendo bem, tentando apagar a história do passado, ou então nem criou um passado muito feio assim. Não, essa justiça que nós recebemos, ela vem pelo relacionamento que nós temos em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Romanos 4, versículo 5, diz que todavia aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Romanos 4, 5.
Aqui não está falando sobre trabalhar, o trabalho comum aqui, ou não se esforçar para fazer algo bom. Não, é trabalhar para conseguir a sua salvação. Não adianta, você pode fazer o que você quiser. Porque a gente pensa que se eu trabalho, eu tenho a minha recompensa. É uma dívida que Deus tem comigo. Se eu faço bem, Deus está endividado a mim. Não, de jeito nenhum. O menor do meu pecado já desqualifica todo o bem que eu fiz antes. Então, a salvação que Ele me dá não resulta do meu trabalho, resulta da sua bondade para comigo. Você recebeu o sacrifício do meu filho, Jesus Cristo, então Ele me dá como crédito a justiça que procede dEle. Nosso trabalho nunca pagaria. Nós cremos então, como cristãos, que sem Deus nós não temos nada de bom. E para concluir, meus irmãos, em que creem os crentes? Sobre o tema da eternidade. E eu tenho certeza que os irmãos não viram tantos pontos aqui, mas eles não são pontos, meus irmãos, é uma mensagem mais, por mim eu faria 3 pontos, ok? Que os irmãos sabem que eu gosto mais do formato, dos 3 pontos. O que creem sobre a eternidade? Muitos creem que o inferno é um lugar, é uma ilustração, que não é um lugar verdadeiro. É que Deus não tem a coragem de punir pessoas assim por toda a eternidade. Deus não ia fazer isso, Deus é amor, não é? Mas a verdade é que tanto Jesus como a palavra falam sobre o inferno, falam sobre a eternidade do castigo eterno, falam sobre o lago de fogo e enxofre, está presente nas Escrituras. E fala também que o céu é um lugar verdadeiro, é uma realidade, não é uma ilustração para a vida daquele que está fazendo o mal aqui. Ele vai sofrer as consequências do seu pecado, das coisas que é ruim, mas depois vai ter uma chance de pular para o lugar onde ele vai pagar pelas suas culpas e faltas do passado. Não. Só existem, de acordo com a palavra, 2 lugares para onde nós vamos: céu ou inferno. Mateus 25, versículo 46, fala disso. Jesus mesmo deixou bem claro que o inferno é um lugar real, onde o castigo é eterno, assim como também existe vida eterna no céu. Mateus 25, versículo 46, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Castigo eterno, vida eterna. Haverá um tempo em que Jesus Cristo voltará para julgar todas as pessoas que viveram, mas alguns acham, inclusive chamados cristãos, que não vai haver um julgamento. Ou talvez a palavra está falando sobre uma ilustração de algo, de como devemos viver e nos comportar aqui na vida, mas biblicamente é algo verdadeiro. Jesus disse que todos os que morreram serão ressuscitados dentre os mortos e julgados. E o julgamento vai ser, João 5, versículo 26 a 29, é onde vamos estar lendo, mas mostra que o julgamento vai ser tanto para aqueles que fizeram bem, como para aqueles que fizeram mal. Aqueles que seguiram ao Senhor e aceitaram o seu sacrifício, como aqueles que rejeitaram o seu sacrifício. Esse será o nosso julgamento. João 5, versículos 26 a 29, fala: pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Não é ali o espírito, um espírito ali invisível que vai estar saindo aí para ficar flutuando pela terra sem descanso. Esse vai ser o castigo. Não vai ser um espírito que depois vai simplesmente ficar separado de Deus e nunca vai poder chegar lá em cima. Não, existe sim o castigo eterno e a vida eterna, e ambos tomados de novos corpos glorificados, recebem um corpo incorruptível para viver agora na eternidade, ou seja, incorruptível, que não sofre dor, não fica doente, não morre, não envelhece, e o corpo também eterno, para sofrimento eterno. É duro, mas é o que a palavra fala. E ser um cristão que não crê nesses pontos aqui mencionados, sobre a autoridade da Bíblia, sobre a divindade triuna, sobre religião exclusiva,
ou seguir a Jesus somente, a igreja, sobre o pecado, sobre a eternidade, qualquer cristianismo que não crê absolutamente nesses pontos, ele não é um cristianismo verdadeiro. Se o crente perde a sua essência de cristão, o cristianismo perde o seu poder. E se o cristianismo perde o seu poder, ele se torna uma armadilha para enganar, para corromper a mente, para desviar o coração do Senhor. Nós começamos com aquela pergunta aqui, meus irmãos: em que creem os crentes? Nós cremos acima de tudo naquilo que está contido na palavra. E se é para mantermos o nosso relacionamento com Deus firme, vamos seguir a palavra ao pé da letra, porque nela está a verdade que nos liberta. Amém, meus irmãos? Veja o mistério, a cruz vazia está, o Salvador é vivo, vitorioso é. Não há Deus tão grande, forte pra salvar, o que venceu a morte. Meu